can't do what I believe is wrong. We have to stand up to evil. Glass, bronze, plywood, they're materials, they're aluminium, they're man-made materials. And that's what I'm interested in, how we make stuff. We know nature makes fantastic, awe-inspiring things, but why do we make the things we make? Eu gosto de imaginar o Rastilho como uma reação, né? Um álbum meio homem-bomba, assim, que fala, vou explodir no som, na sua sala, a qualquer momento. Olá, boa noite, Metrópolis no ar. E hoje é dia da gente falar de cinema aqui no Metrópolis. E é uma semana de filmes de grandes diretores, começando pelo Terrence Malick, que está com um novo filme que se chama Uma Vida Oculta. É um drama biográfico. Terrence Malick é conhecido agora mais recentemente pelo filme A Árvore da Vida. Este novo filme é baseado numa história real. Aqui nós temos um fazendeiro austríaco que é condenado à morte quando ele não quer se juntar ao exército nazista de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Vamos ver. What's happened to our country? We're killing innocent people, raiding other countries, preying on the weak. If our leaders, if they're evil, what does one do? You have a duty to the fatherland. The church tells you so. You cannot say no to your race and your hope. You are a traitor. I can't swear loyalty to Hitler. I can't. Do you think your defiance will change the course of things? If God gives us free will, we're responsible for what we do, what we fail to do. I can't do what I believe is wrong. We have to stand up to evil. Uma Vida Oculta é uma espécie de fábula cristã, um filme com nuances religiosas, ao gosto assim do Terrence Malick, que é um diretor conhecido pelas suas excentricidades e também pelo seu perfeccionismo. Ele fez filmes como Cinzas no Paraíso, um filme de 1978. Aí depois ele resolveu fazer cinema só 20 anos depois. Em 1998 ele fez o filme chamado Além da Linha Vermelha. Ele é conhecido por não gostar de dar entrevista, ele é conhecido por não gostar que fotografem ele e ele é conhecido por bons filmes. Tá bom? É isso aí. É o que vale, né? Vamos agora para uma nova versão de um filme que fez sucesso na década de 30, em 1933, um terror sci-fi chamado O Homem Invisível. A atriz principal aqui é a Elizabeth Moss, que faz Cecília. Elizabeth Moss é conhecida por The Handmaid's Tale. A Cecília foge de um relacionamento abusivo com a ajuda da irmã, de uma amiga e da filha. O cara era um controlador obsessivo e considerado também um cientista brilhante. Eis que, supostamente, ele comete suicídio deixando boa parte da fortuna para ela. Só que a Cecília acha que a morte dele não passou de uma farsa e, de alguma forma, ele está controlando, ele está perseguindo, na verdade, ela. É um suspense do início ao fim. E a Universal tem esse projeto, né, de resgatar, de trazer de volta os seus filmes clássicos de horror das décadas de 30 e 40. Em 2017, eles fizeram o filme A Múmia com Tom Cruise, que foi, na verdade, um grande desastre. Provavelmente vem os outros aí, como Drácula, Frankenstein e o Monstro da Lagoa Negra. Vamos aguardar. Agora, um drama, uma coprodução entre Chile e Brasil, se chama Tarde para Morrer Jovem.
A direção é da chilena Dominga Sotomayor. O ano é 1990, a volta da democracia no Chile depois de 17 anos de ditadura. Uma comunidade isolada busca um novo mundo longe das cidades. O drama se passa em camadas e sofrimentos. É um filme coral, com muitos personagens, com adultos querendo reinventar o país, jovens se descobrindo e crianças que têm que lidar com as suas faltas. Esse filme ganhou a melhor direção no Festival de Locarno e a produção da RT Pictures, ou seja, do brasileiro Rodrigo Teixeira. Outro grande diretor que a gente tem a possibilidade de ver a estreia nessa semana aqui é o Ken Loach, que está com um filme Você Não Estava Aqui. Ken Loach está com 83 anos e não tem a menor intenção de parar de filmar. Ainda bem. Ele gosta de mostrar essas difíceis relações de trabalho, as agruras das relações de trabalho dos trabalhadores. Aqui, nesse filme, Você Não Estava Aqui, nós temos um cara chamado Rick Turner, que é casado, tem 2 filhos. Depois daquela crise financeira de 2008, que atingiu o mundo inteiro, ele perde o emprego dele, estabilidade financeira, mas aí as esperanças se renovam quando ele consegue comprar uma van e aí ele pretende trabalhar como autônomo, achando que está fazendo um grande negócio. Vamos ver. What are you doing? Dad will go mental if you miss school again. Set his parcel for Mr. Campbell. Robert, not me. Because I don't get paid till they get delivered. Mate, he's a fucking wanker. Back to work! I try and talk to him all the time, but I just feel like I'm not here enough. Don't give me a ticket. This is another £100 fine and a sanction. You know, I never thought it'd be this difficult, have I? Have you been on the train tracks and the roof? Have you been in school today? What is going on? Just going to end up like... Well, don't... I want it better for you. I want it better for Liza. I'm doing my best. Master of your own destiny, Ricky. You up for that? Yeah. Esse filme é uma espécie de um retrato do que nós estamos vivendo hoje, né? No mundo inteiro, especialmente aqui no Brasil. Você vai notar isso, que é a chamada uberização do trabalho, né? O cara tem o sonho de ter um trabalho em que ele não tem patrão, né? Não tem horário, como o pessoal do Uber faz, mas, na verdade, ele se torna escravo de um outro sistema, trabalha muito mais, ganha menos e não tem direito a nada. Isso é chamado de uberização. Isso é o tipo de filme que o Ken Loach gosta de mostrar, filmes com esses recortes sociológicos desde o início da carreira dele, desde os anos 60. Os filmes mais recentes dele que mostram essas discussões ganharam, inclusive, Palma de Ouro no Festival de Cannes, foram Ventos da Liberdade, Palma de Ouro em 2006, e agora, mais recentemente, Eu, Daniel Blake, Palma de Ouro em 2016. Falando em grandes diretores, tem uma mostra, uma retrospectiva do Fellini chamada Fellini Il Maestro, até o dia 23 de março, uma retrospectiva com 25 filmes do Fellini lá no CCBB de São Paulo. É uma homenagem aos 100 anos do grande mestre do cinema italiano. São 25 títulos, incluindo esse arte clássico que vocês estão vendo imagens aí, que é Amarcord, que é um filme de 1973, ganhou o Oscar de filme estrangeiro em 75 e que são, na verdade, as reminiscências da infância e adolescência do Federico Fellini, com personagens excêntricos, filme onírico, etc. e tal. Amarcord vai passar agora no sábado, dia 29, às 18h30. A entrada é gratuita e esta mesma mostra vai também para o Cine Sesc entre os dias 12 e 18 de março. Bom, ela já foi vivida pela Michelle Pfeiffer, pela Halle Berry, um filme desastroso, aliás, e também pela Anne Hathaway. Só para falar nas aparições no cinema. A Mulher Gato, meio vilã, meio heroína, meio par romântico do Batman, vai completar 80 anos. E a festa vai ser em abril, com direito a uma revista especial de aniversário com 8 capas alternativas, cada uma representando uma década. Veja só e escolha a que você mais gosta. E a gente volta já já.
De volta com música, você pode conhecer o Kiko Dinucci de vários projetos diferentes, como Metá Metá, Passo Torto ou da parceria com a cantora Jussara Marçal. Mas ele também tem carreira solo. No primeiro disco, chamado Cortes Curtos, de 2017, o Kiko arrebentava na guitarra elétrica. Agora ele acaba de lançar um outro disco, chamado Rastilho. E o personagem principal aqui é o violão. Que é isso que você faz no violão? Porque é isso, quando você está tocando samba, muitos músicos definem você como fazendo um rock and roll. Tentei aprender o violão clássico assim, depois o violão do choro, eu nunca me dei muito bem. E quando eu tocava com o bando afro-macarrônico às quartas-feiras no Aldo Borogodó, de 2005, 2006 a 2010, eu não tinha baixo. E fui desenvolvendo uma coisa que é basicamente um ataque fazendo linhas de baixo, que vem basicamente de cima para baixo, e umas respostas vindo no contra, aqui de baixo para cima, né? Fica algo mais ou menos assim. Tá, bem. É basicamente isso, não tem muito segredo não. É, pra você não tem, né? Mas, por exemplo, a música Olodé, ela é um aguerê, que é um toque de Oxóssi, né? Que eu tento passar pro violão, né? Primeiro eu passo pra essa batida aqui. Depois aqui. Até quando tem melodia, ela soa percussiva, sempre. Tem sempre uns carinhas na minha cabeça, uns carinhas tocando tambor aqui. Tacurimba, meu tambor, tacurimba, candongueiro. Rastilho, né? Rastilho surgiu também de uma história, tanto a capa, o título, com um momento seu, né? Sim. Foi um acidente que você sofreu, Sim. por isso também esse retorno ao violão. Eu sofri um acidente besta de skate, mas eu arrebentei meu pé, praticamente matei meu pé, achei que nem ia voltar a andar, assim. Fiquei um mês internado e tava com esse pé aqui esticado sempre pra cima e encaixava bem o violão, assim, né? E várias músicas eu fiquei tocando coisas sem sentido nenhum. Por exemplo, tem a música Dadá, começa assim, né? Só que não falei assim, vou fazer uma música, um tema. Tava conversando com uma visita, aí enquanto a pessoa falava, eu ficava ouvindo. Acho que na arte tem um pouco isso, né? De você pegar uma coisa péssima, um momento péssimo, e eu incluo isso no próprio momento do Brasil, assim, né? Então, isso também tava me deixando louco, assim, né? Tava no hospital, abri o Twitter, assim, via só notícia ruim. O presidente falando 15 besteiras por minuto, assim, então me veio muito isso. Eu tava vendo meu pé apodrecer e pensava muito num país apodrecendo também. Tem o lance das frutas apodrecendo na capa, aquela coisa tropical e podre, não é à toa, né? Olodé, odé, lodã, odé, aciuaju. Que o rastilho, se você ver, ele é esse ossinho que segura as cordas aqui. Uhum. Que eu achei ótimo, porque também pode ser o rastilho da bomba, né? Então tem um ossinho aqui que tem tudo a ver com os meus ossos quebrados, e com os remédios e com a dor, mas tem também o rastilho da bomba, que é a reação, né? Eu vou ficar sentindo dor que eu vou soltar a bomba ali em cima. Então as músicas, o disco passa muito isso, o violão ele é ameaçador, né? Eu não sei se ele chega a cumprir a ameaça, mas ele é ameaçador, ele fala, vou explodir. E últimos dias para ver as obras de um dos grandes escultores da atualidade, o britânico Tony Craig. A exposição chamada Espécies Raras está em cartaz até domingo no MUBI, que é o Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia.
Na mostra Espécies Raras, a maioria dos trabalhos foram feitos nos últimos 20 anos. Outros, mais antigos, servem apenas como ponto de referência. It's not a retrospective. No, it's okay, but no. Wait till I'm dead for that. Sempre com bom humor, Tony Craig explica que a base de seu trabalho é a exploração dos materiais. Ele é um materialista inveterado. I am a real materialist. I mean, and I think a radical materialist, as sculptors should be. Glass, bronze, plywood, they're materials, aluminium, they're man-made materials. And that's what I'm interested in, how we make stuff. We know nature makes fantastic, awe-inspiring things, but why do we make the things we make? It's fantastic to be in Sao Paulo, but just quite frankly, this wall and this concrete thing and the railing and the window and the door, this could be anywhere in the world, because what we do as human beings, we impoverish the world with our form making because we use utilitarian economic forms. We take the forest down because we need a field, and shortly afterwards we think, well, in the field we need a car park. So we are always, the material gets weaker and weaker, but sculpture goes in the other way. Sculpture is the only thing where a new form. No MUBI, também é possível ver os desenhos do artista. São exercícios feitos antes das esculturas, que têm uma autonomia própria. Não é um esboço para a escultura, não é que ele faz para projetar, não. Ele está exercitando um pouco, né, a linha, exercitando as cores. If you consider Western sculpture in the 19th century, was purely figurative. And it was very anatomical. It was so, the ability to show how well you could make a human figure, or even reproduce a human figure, and it's how boring, how terribly boring. You know, I mean, that never interested me. No caso dele, não há separação entre figuração e não figuração. Se você for olhar bem algumas, você vai encontrar cabeças, rostos, nariz, boca. Então, é as duas coisas. É figurativa e não é. Olha aquela ali, já que a gente está aqui, ó. Gente, tem um mega nariz ali, uma não, boca. tem um rosto ali. Vocês estão vendo o rosto? In an everyday practical world of, which everybody has to get on with, and I know that's very important, this is not what artists do. Dois museus de Istambul, na Turquia, apresentam até o final de abril a obra completa da performance sérvia Marina Abramovic. Referência em matéria de arte performática, a Marina também é lembrada na exposição Girls on Pop, aqui em São Paulo, e na coletiva Expanded, em Veneza. Pois, há exatos 5 anos, uma equipe do Metrópolis desembarcava em Nova York para visitar a maior performer do mundo, que na época se preparava para uma super retrospectiva no Sesc Pompeia. A gente revê então agora um trecho da entrevista de Marina ao Metrópolis no nosso momento #TBT de hoje. When I started doing performances, it was so long ago, 40 years ago, I was interested in the physical aspect of the body. I was interested to understand what is the pain, physical pain. I went to see the most important operations of human body in the hospitals, where 3 hours, 5 hours, 6 hours operation of the hip, of the spine, of the heart, of the brain, to see when you open the body, when you take these instruments, the same as you make a table and you cut the body, what is happening. And I was really interested to understand what really pain is and how to overcome the fear of pain. And when I done this part, then I was confronted with something that much more important in the body, and this is your mind. I want to be a real form of art before I die. It's happening. It's happening. Performance is serious business. Performance is immaterial form of art, but it's an incredible, powerful form of art. It's a transformative form of art. Good performance can transform human being. As cartas que não chegaram do escritor uruguaio Maurício Rosenkoff são as correspondências do autor no tempo em que foi preso político e relatam momentos que vão desde as histórias da família nos campos de concentração nazistas até a ditadura no Uruguai.
A nossa colaboradora Bel Santos fala mais sobre esse livro. Nós estamos na Biblioteca São Paulo, que está comemorando 10 anos. A Biblioteca São Paulo, uma biblioteca construída depois do massacre, da destruição do presídio do Carandiru. Nós estamos aqui celebrando 10 anos de uma nova história. E aí o livro escolhido é o livro do Maurício Rosenkoff, do uruguaio, que passou 11 anos, 6 meses e alguns dias na prisão com o Mujica e outros amigos durante o período da ditadura uruguaia. Qual é seu nome? José Alberto Mujica. Eleuterio Fernández Huidobro. Mauricio Rosenkoff. Estos tipos no pueden hablar con nadie. Y nadie puede hablar con ellos. Son sediciosos subversivos. O Maurício Rosenkoff, ele traz nesse livro uma conexão entre cartas que o pai recebia dos parentes que estavam na Polônia, vítimas do Holocausto, e as cartas que ele escreveu para o pai, fazendo relato das dores do isolamento, das fronteiras entre os que estão do lado de fora e os que estão dentro, das faltas de notícias, das situações de violência. Uma noite, sabes, uma moça do nosso barracão começou a dar gritos terríveis enquanto dormia. Logo depois, todas estávamos gritando sem saber nem por quê. Por quê? As cartas que não chegaram mexem com as nossas memórias, mas elas não são só tristeza. O próprio Rosenkoff, ele diz numa das passagens do livro, quem conta um naufrágio é porque está vivo, porque cheguei como se tivesse faltado 2 dias e tu estavas ali, deitada, o papai ao teu lado, eu ao pé da cama, depois do abraço que foi simples, um beijo leve, porque a palavra foi tudo como antes, como sempre havia sido, a raiz da tua razão, a palavra interrogativa que tu sempre nos dizias. E a gente encerra o Metrópolis de hoje com o violão de Kiko Dinucci, música do novo álbum que se chama Rastilho, e aquela técnica dele, né, de cima para baixo, baixo para cima, meio rock and roll, ok? Obrigado pela companhia, a gente volta a se ver amanhã, 7h15 da noite. Até lá, tchau, tchau. Água de briga na pele da engoma, acende o fogo, procura amaciar. Água de briga na pele da engoma, acende o fogo, procura amaciar. Na curimba meu tambor, na curimba candogueiro, na curimba meu tambor.